O brasileiro em específico, é um fenômeno de que, assim, só importa ganhar e ser campeão. O resto é tudo fracasso. A gente teve fracasso, assim. Então, assim, na Olimpíada é muito comum porque, tirando futebol, os outros esportes que o brasileiro só acompanha na Olimpíada, é aquela coisa, a seleção feminina de handball chega nas quartas de final e perde. Sabia, que lixos. Sabe, todo mundo Brasil entende. não investe. Isso, a Bia Haddad Maia chegando na semifinal de Roland Garros, perde. Ah, lógico que ia perder, fracassada. Num torneio que já tem as 128 melhores jogadoras do mundo, ela chegou entre as 4 e é uma fracassada para o brasileiro médio. Por que o brasileiro só pensa em vencer? Isso não é uma pode ser vendido como uma vantagem, tipo, a gente só pensa em vencer como a gente é bom, não, mas por que desse jeito psicopata? Eu acho que é muito psicopata mesmo esse jeito. Então, mas... E eu me pergunto muito isso, porque como eu sou uma pessoa altamente sensível, quando eu vejo, né, um atleta ali que entra em campo e eu sei que para ele tá difícil, eu sei que ele tá lutando contra os demônios dele, e aí vem uma pessoa e avacalha com aquele indivíduo, assim, sem nunca ter tocado numa bola e sem nunca jamais na vida ela vai fazer alguma coisa que tá o mundo inteiro olhando, jamais, ela não tem ideia do que é isso. Ela tá trabalhando ali no escritório dentro de casa, fazendo relatório, né? E ela não é uma das 6 melhores fazedoras de relatórios do mundo. Não é. Exatamente. Muito provavelmente ela é bastante média. Isso. E ela se autoriza a dizer que aquela pessoa é isso, aquilo, aquele outro, assim. E eu acho que tem um lugar de satisfação da pessoa fazer isso, que talvez fale até de um ressentimento. No futebol a gente vê muito isso. Sobre ela, né? Eu acho que a pessoa tá falando dela, assim. E quando as pessoas falam assim, ele ganha não sei quantos milhões, tal, né? Não tenho pena, mesmo. tem que aguentar. Gente, não é porque a pessoa ganha dinheiro que ela deixa de sentir ou de ser gente, ela continua sendo. Mas eu acho que isso fala de uma coisa assim, tu tem que me fazer feliz, é o meu futebol, isso eu quero, né, ter uma vitória. Então... No brasileiro é pior isso, você acha, do que fora? Eu acho que a gente também é bem sofrido, né? Eu acho que a gente tem uma vida bem difícil em vários cenários. A gente joga a expectativa para aquilo. Eu acho que a gente dá uma projetada aí, né? Assim, eu quero que aquela pessoa resolva, me dê traga alegria. Você falando isso me trouxe um pouco de luz, porque eu acho que é um pouco assim, tipo, as pessoas vendem do tipo, não, a Olimpíada da Copa é um momento pra gente dar uma... aliviada. Pra gente curtir um pouco. Então, nem isso você vai me dar, que é a vitória, né? Eu acho que passa um pouco por aí. E você ganha tanto, e você só faz isso da sua vida. Agora você precisa me fazer feliz, você não fez. É isso, exato. Então, acho que tem uma relação muito, muito mal distribuída nessa história, mas que as pessoas projetam ali, naquelas pessoas que elas nem conhecem, que elas não têm ideia de qual é a história, do que sente, do que não sente, do que treinou, do que não treinou, elas não sabem nada. Elas colocam uma responsabilidade de trazer algo, né? E isso, na verdade, fala mais da pessoa, do que está faltando para ela. E você menciona muito isso especificamente no futebol, né, Aline? Porque no futebol além de ser o esporte nacional aqui no Brasil ainda, de referência, tem o lance dos meninos que enxergam esse como o único caminho da vida, especialmente os meninos, né? A gente tem que olhar, infelizmente, ainda o futebol sobre esse viés muito mais masculino que feminino ainda, né? Então, você já tem essa leitura muito dura de onde vêm esses jogadores e, além disso, eles são sempre tratados como ativos. Muito. Você tem que ser bem-sucedido porque você é uma mercadoria de troca no mercado. É você que vai pôr comida em casa. Comida em casa e alegria para o Brasil. Só isso, né? Só isso, só isso. Então, assim, o que acontece com uma cabeça de um menino que entra ali na base, 17, 18 anos? 16, às vezes, né? E todo mundo ao redor dele chama o sonho dele de mercadoria. E o menino chega assim, meio amparo psicológico. Qual é o tamanho do estrago? Olha, assim, sempre existe uma coisa que é a força da própria pessoa e coisas que, né, e alguns carregam realmente um recurso que vem sei lá de onde e eles conseguem sobreviver num cenário assim, porque eu acho que é um pouco de sobrevivência mesmo, né? Só que a gente perde muitos no caminho. Muitos não conseguem passar por isso. Que a gente nem vê, né? Muitos, muitos. Então, assim, a gente já tem muitos talentos,
mas a gente não está mapeando todos que a gente perdeu por causa de um sistema que está empobrecido, que não está cuidando como deveria dessas pessoas que poderiam sim se transformar, né, em ótimos atletas, ótimos jogadores. E essa desumanização, que quando a gente transforma alguém em produto, a gente tira completamente a humanização do processo, a gente perde muito com isso. Porque quanto mais a pessoa se aproximar das suas capacidades humanas, se entender melhor, ter mais autoconhecimento, ela vai fazer escolhas melhores, ela vai conseguir tomar melhores decisões na partida. Só que, quando a gente olha para o futebol, e agora eu vou fazer uma crítica, a gente tem um cenário todo empobrecido. É tudo, né? É muito empobrecido. Então, ainda é muito na base do controle. Sobretudo dos que têm mais poder. Então, o controle está na mão do empresário. Está na mão do clube. De quem mexe com dinheiro mesmo. Exatamente. E a gente olha para o atleta assim, ele tem muito dinheiro, mas às vezes, gente, não é nem ele que sabe o dinheiro que ele tem, que toca no dinheiro, ele vai lá e vai comprar as coisinhas dele. E ainda vai ser criticado porque ele comprou as coisinhas dele, entende? Só que ele não tinha nada ontem. Então, ele comprar as coisinhas dele também é uma coisa assim, eu venci, Legal, eu consegui, né? Isso tem impacto e é positivo. Aí vai todo mundo lá avacalha, porque comprou o carro, porque comprou a bolsa, porque isso, aquilo. Fútil. Exato. Só que existe ali um processo que não está acontecendo, que é um processo de crescimento daquela pessoa e que todo mundo cuida da vida daquele atleta, menos ele. Ele não faz as escolhas dele, é o empresário que diz qual é o time melhor, é o pai que define. Quantas histórias a gente vê assim? E eu acho que, se assim a gente já é essa potência, imagina se fosse diferente. Imagina se o sistema realmente produzisse pessoas inteiras, né? E eu acho que a gente perderia muito menos atletas, de verdade. Acho que a gente Mas você acha que é um mal brasileiro ou é geral? Não acho que é só brasileiro, não. Eu atendo muitos atletas do futebol que jogam na Europa, que têm, né, vivências internacionais, e eu não acho que é prerrogativa nossa. Talvez aqui ainda, né, a gente precisa caminhar um pouquinho mais, porque tem questões políticas, culturais, etc. Mas eu acho que é da cultura do futebol. Cada esporte tem uma subcultura. Tá. Sim. E o futebol tem uma cultura que trata muito o atleta como máquina e como produto. E o atleta começa a se tratar como máquina, como produto. E muitos param de fazer isso quando eles lesionam. E aí eles entram no buraco, não sabem como sair daquele buraco, e aí que eles começam a se encontrar. Deixa eu só desculpa, Vidal, Claro, antes de você entrar. Eu tenho as minhas teorias malucas na minha cabeça, mas por exemplo, cada vez mais o câncer é um mal muito do nosso momento, né? E eu acho que tem horas que a gente gera o câncer dentro da gente, né? O quanto que essas lesões, às vezes, são auto-infligidas, Aline, isso é possível? O nosso cérebro mandar sinais que acabam paralisando esses caras de propósito? Olha, eu não acredito nisso, num viés psicossomático de que a pessoa, né? Mas assim, eu acredito que as lesões têm mais ou menos chance de acontecer se os sinais importantes forem ignorados. Porque, por exemplo, assim, a pessoa já está sentindo uma dor. E ela está num ambiente que não é seguro para ela sentir uma dor. Porque se ela disser que está sentindo, vão tirar, não vai ser titular mais. Então ela fica quieta. E aí ela continua. Ou ela mesma ignora, sublima aquela dor. Ignora isso, porque eu não posso, né, não fazer. Eu não posso. Começa a injetar aquelas coisas de cavalo. E aí isso começa a virar um processo crônico. E aí mas a dor existe, e a dor é um sinal. E ela começa a gritar. E aí, para proteger aquela dor, às vezes compensa numa outra musculatura. Então, assim, o ignorar um ponto gera outro ponto de compensação. Né? E qualquer processo que ignore a própria pessoa é ruim. Os sinais. Exato, porque de algum modo a pessoa ela vai criar ali um caminho, e o nosso organismo é muito inteligente. Se tu não parar, meu querido, ele vai parar por ti. E tu não vai ter opção. Então, assim, é melhor escutar. Eu preciso de um mês de férias.
Vamos dar uma polemizada agora, vai, em tempos de Copa do Mundo, né? Antes dessa Copa aí, durante a convocação, muito se falou de Neymar, leva o Neymar, não leva o Neymar, ele tem condições, não tem condições. E acima das condições físicas, muita gente defendeu a convocação dele na questão de um jogador experiente, uma referência, um líder para estar com o time, é importante e tal. Eu, particularmente, é uma opinião minha, não acho o Neymar um líder. Por que você acha que nem todo craque se torna um líder? O que precisa para ser um líder? Ótima pergunta. Eu acho que o futebol confunde um pouco liderança com habilidade. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para mim são habilidades diferentes. Pelé nunca foi capitão, né? Né? Existe uma inspiração do habilidoso, existe uma função do habilidoso, sim, existe uma admiração que, se o treinador for bom o suficiente, ele vai usar a favor do time, porque não é só o time que admira, os adversários também admiram e isso é uma vantagem em alguns momentos, né? Mas, assim, chamar isso de liderança, eu acho que é um entendimento, no mínimo, parcial, tá? Eu acho que liderança é quando realmente existe uma capacidade de influência e de escuta também, não apenas de influência, entende? Então, assim, eu não conheço o Neymar, eu não faço ideia de como é que ele é nos bastidores, mas, assim, ele pode exercer liderança se ele tiver uma escuta ativa, se ele conhecer muito bem todas as pessoas, se ele tiver um olhar para o outro e não para, me sigam, façam o que eu faço, né? Isso não é liderança, isso é no máximo influência, entende? São coisas diferentes. Eu acho que o líder, ele consegue acessar o outro, ele consegue mobilizar o outro, e é muito importante que tenham líderes dentro de campo. Só um comentário aqui, que eu acho que foi no primeiro jogo do Brasil, a gente viu claramente que, num primeiro momento, ali, a sensação que eu tive é que... perdidos sem liderança. Cadê a liderança, né? Assim, faltou alguém ali um pouco mais vocal no campo, talvez, né, organizando isso. E depois, enfim, no segundo tempo, eles encontraram isso, acharam isso. Mas como isso é importante, tem que ter uma liderança dentro do campo. Só que eu sei que não é fácil também saber quem é o líder. E num cenário de seleção, gente, eles acabaram de ficar juntos. É muito desafiador esse trabalho, assim, de saber as características, porque leva tempo pra gente conhecer. Cada um vindo de um canto do mundo. Depois de um calendário insano, uns acabaram a competição mais importante ontem, eles já estão aqui no outro dia, então, assim, não é trivial. E é importante a gente saber que não é trivial, porque a gente do nosso sofá é fácil falar, não tem liderança aí, mas, cara, não deu nem tempo deles descobrirem quem talvez possa exercer isso da melhor maneira. Então, acho que tem um caminho numa competição longa, assim, que é meio que ir mudando no caminho e descobrindo no caminho o que funciona,